A paz de Deus com todos, com todas. Não sei a hora que vocês estarão vendo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu peço para vocês é que acompanhem o canal e enviem dúvidas. Pode enviar no meu particular, que eu vou responder todas. Mas como é um canal que está no começo, eu vou pedir para vocês que curtam o canal, se inscreva, tem um sininho aí, se inscreva no canal, por quê? Porque toda vez que eu fizer um vídeo, o YouTube entrega para você e anuncia, olha, a Mamília fez um vídeo agora. E quanto mais você assiste, mais você curte, mais propaga para outras pessoas que precisam, tá bom? Eu separei duas perguntas e vou ler a resposta para vocês. Mas a primeira pergunta é: para que serve o desenvolvimento interpessoal? Por que eu estou falando do desenvolvimento interpessoal? Porque ela faz parte de uma gama, de uma roda de autoconhecimento e ela é primordial na vida de todas as pessoas. E se você souber usar essa ferramenta interpessoal ao seu favor, muitas coisas vão modificar na sua vida, tá bom? Então, vou ler para vocês aqui. O desenvolvimento interpessoal serve para aprimorar habilidades de comunicação, empatia, colaboração, negociação e resolução de conflito nas interações e com outras pessoas. Isso contribui para o fortalecimento dos relacionamentos pessoais e profissionais, melhoria de qualidade nas interações sociais, crescimento individual e coletivo. E aí eu fiz uma pergunta aqui que é: quais os prejuízos que uma pessoa tem quando ela não tem um bom desenvolvimento interpessoal? E vocês sabem qual que é? Quando a pessoa não tem, ela tem dificuldade. Primeiro, vou ler para vocês aqui: dificuldade em estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, conflitos frequentes no ambiente de trabalho e na vida pessoal, falta de habilidades para lidar com situações de conflito e de estresse, baixa eficácia na comunicação, levando a problemas de entendimento e colaboração, isolamento social, dificuldade de integração em grupos, prejuízo no desenvolvimento profissional, como dificuldade em liderar equipes ou contribuir de forma eficaz em projetos de grupo. E aí, pessoal, o que eu falo o que falta, o relacionamento interpessoal, a base de tudo é a comunicação. Quando você não tem uma boa comunicação com seus familiares, com seus colegas de trabalho, você não consegue resolver problemas, não consegue resolver conflitos. Você tem um déficit da habilidade da relação interpessoal. E você precisa entender que eu não posso fazer por você se você não estiver disposto a fazer por você mesma. Ou por você mesmo. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que falam assim: ai, eu queria tanto que o meu casamento melhorasse. Mas como que tá sendo a comunicação? E aí vem uma coisa muito de empatia, que foi que eu falei lá no outro vídeo. Um se colocar no lugar do outro. Entender quando que o outro está no limite, quando que o outro ultrapassou limites e você precisa barrar, mas com comunicação. E aí vem uma parte muito importante que eu falo, principalmente quem é mãe. Vocês já observaram que tem algumas mães, eu tô falando por experiência própria, porque na minha época não tinha quem me ensinasse, quem não falasse pra mim, mas muitas mães hoje gritam com os seus filhos. O grito, o berro, eles causam medo, mas não é autoridade. Pode perceber se você falar assim: por favor, lava a louça. A pessoa do outro lado fala assim: o que você tá querendo dizer? Por quê?
porque ela tende a te escutar quando você fala com uma voz baixa, olho no olho, direcionamento. Para criança, vocês percebem que tem crianças que vocês falam assim, tem mães que falam assim, ai, não rabisca essa parede. Você fala assim, meu Deus do céu, essa mãe não impõe. Por quê? Porque criança, para ela, é como uma mãe te dissesse assim, filho, pode continuar rabiscando a parede. Autoridade, voz, timbre. O que é isso para uma mãe? Então, a mãe tem que aprender. Filho, a parede não é lugar de rabiscar. Você pode rabiscar sim, em um papel, em uma folha de papel. Tá aqui a folha de papel. Percebe que a tonalidade que eu falei aqui dessa maneira, ela foi diferente. Oh, não risca a parede. Mamãe já pediu tanto para você não riscar a parede. A criança não vai entender. Você não tem posicionamento de voz, posicionamento de autoridade. Não é não. A criança, muitas vezes, ela não sabe o que é não e nem o que é sim. Aí você fala assim, ai, ela não me respeita, o jeito é bater. Você vai pegar o chinelo, vai bater e ela vai continuar fazendo. Muitas vezes ela vai continuar fazendo. Por esse motivo, ela nem sabe quando que você realmente não quer que ela faça algo. Então, é uma tendência. Mulheres que estão abaladas emocionalmente com o dia a dia, às vezes tem a tendência de alterar a voz, e o marido fala assim, aí ó, tá gritando, ela fala assim, mas eu nem falei nada, nem alterei a voz. Por quê? Porque ela não percebe, e precisa de uma pessoa para estar acompanhando. O marido é o melhor? Não, porque muitas vezes o marido não consegue nem resolver os problemas dele, quanto mais o da esposa. Então, por isso que eu falo, interpessoal é cada um cuidando de si. E aí vem uma coisa, uma chavezinha, que a gente fala sobre autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Quando você assume a sua verdadeira integridade, vamos dizer assim. Como assim, Mamília? Por exemplo, Adão e Eva, vamos lá para o paraíso, né? Quando Deus virou para Eva e falou assim, para Adão, né? Adão, não, senhor, eu tô nu aqui, senhor. Tô nu. Mas como você sabe? Porque a Eva me deu da maçã. Aí Eva, não, foi a serpente que me enganou, Deus. Mas não seria mais louvável Adão, já começar por Adão. Adão virava assim, Senhor, eu me deixei ser enganado. Eu me deixei. Eu conseguia ver a diferença dos frutos aqui. Porque essa macieira, vamos supor que seja uma macieira, né? Essa macieira aqui, ela é especial. O senhor falou para não comer dela. Ela tem um formato especial, um brilho especial. Eu não poderia comer. Quando Eva me ofereceu, eu sabia, mas a vontade era grande, Senhor. Perdoa o meu erro. Poderia ter falado. A Eva poderia falar assim, não, eu fiquei tentada em saber como que é a tua grandeza, Deus. Eu queria saber os teus mistérios, eu queria saber tudo. E eu comi, fui fraca, comi. Autorresponsabilidade, mas o que ela falou? Foi a serpente, ela me enganou. Autorresponsabilidade. Esses dias, eu trabalhei com uma criança, ele estava muito bravo, uma criança de 6 anos, muito bravo. E aí eu perguntei assim, por que você tá bravo? Ah, porque a professora gritou comigo. E a pergunta que eu fiz para ele, falei, e por acaso, por que ela gritou? E ele disse assim, ah, eu só fiz um rabisquinho assim na carteira, mas eu fiz na parte preta. Não fiz na parte branca, tia. E eu achei bonitinho, por quê? Porque ele falou o que ele fez. É uma criança que assumiu a responsabilidade, que muitos adultos hoje não assumem. Faz, coloca por debaixo dos panos ali, por debaixo dos tapetes, e fala assim, eu vou ser punido. Não, ele falou, eu fui lá, tia, e risquei na madeira. E eu olhei para ele e fiz a seguinte pergunta.
E você acha que você fez correto ao rabiscar essa carteira? Ele falou, não. E eu falei, pois é, a professora, ela não poderia ter gritado, ela poderia ter te orientado. Mas você também errou. Aí ele pôs a mãozinha assim na cabeça, sabe como quem diz? Errei! E foi muito bonitinho. Por quê? Porque ele aprendeu a identificar que foi uma coisa que ele não sabia. Ele poderia ter perguntado uma coisa de criança que provavelmente ele não vai repetir. Então, quando nós adultos assumimos a responsabilidade, por que você ficou bravo com o serviço? Fulano me tirou do sério. Qual é o poder que o outro tem sobre as suas emoções? Não é Cristo que habita dentro de ti? Como que o outro consegue tirar a tua paz de espírito? Como que o outro consegue fazer que você perca a sensibilidade? Tem muitos que perdem o porte de cristão. E aí eu pergunto assim, como que tá o seu relacionamento interpessoal? E aí tem muitos assim, Senhor, me ajuda. E aí eu te pergunto, o que você tá fazendo para se autoajudar? O que você tá fazendo de diferente? Quais rédeas que você tá tomando na sua vida? Se hoje as portas de emprego fecharem, você tem capacidade de encontrar um outro emprego melhor? Tem um ditado que eu achei muito certeiro na época de pandemia, que eu dizia assim: ou você chora, isso foi para empreendedores, tá? Mas é a mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês. Ou vocês sentam e choram, ou vocês fazem diferente, vendem os lenços. Tem dois públicos, um para chorar e um para rir. Qual que você escolhe? Alguém para dominar? Ou você, com a força de Deus, fala assim, agora está na hora de eu tomar a rédea da minha vida? É somente a você. Sua esposa não vai te ajudar, seu esposo não vai te ajudar, seus filhos não vão te ajudar, ninguém vai te ajudar. É você e Deus. Deus te ajuda, mas cabe a você. Quando a gente fala de acompanhamento, ajudas, né, terapêuticas, tudo, que é uma parte do meu trabalho, as pessoas falam assim, não, mas eu tenho Deus. Deus deixou recurso. Deus deixou recurso. Miriam, mas não é assim não. Eu vou uma coisa muito séria. Hoje o que tem assolando, no mundo assolando, é o câncer. Se você acha que você é tão capaz, por que você não ora a Deus e pede para Deus te libertar do câncer? Tem muita gente que corre e vai para a medicina. Por quê? Porque Deus deixou a medicina para te ajudar. Para envergonhar o adversário. Foi sabedoria que Deus deu ao homem na terra para ele mexer, fazer uma rádio, uma químio. Gente, ontem eu fui fazer um ultrassom. A hora que eu olhei, ele falou assim, aqui tá sua vesícula, aqui tá seu cinza, aqui tá sua bexiga. Eu falei assim, menino do céu, tu é inteligente. Ele falou, por que? Eu falei assim, porque pra mim é um borrão preto na tela. Eu não consigo ver diferença. Eu não conseguia enxergar a diferença ali. Mas ele conseguia. Por quê? É nítido. A sabedoria que Deus deu para ele naquele momento. Mas ele precisou estudar, ele precisou se esforçar. E teve um momento do exame que ele foi para achar a minha vesícula e não achava. Ele achava um pontinho e falou assim, Miriam, é muito pequenininha assim a sua vesícula e eu não tô conformado com isso. Eu tenho experiência, mas meu pai tem... Olha para vocês observarem isso. Ele falou para mim assim, eu tenho experiência, mas meu pai tem mais de 30 anos de experiência e nós vamos aguardar ele voltar e ele vai fazer essa parte aqui porque eu quero ver a opinião dele. E eu achei muito bonito, porque ele é um profissional. Mas eu falei para ele assim, você tá de parabéns, porque o teu ego não permitiu falar mais alto. A tua humildade em pedir ajuda e reconhecer que você não é tão bom naquilo e que você precisa de ajuda foi maior. Ele falou assim, por que não pedir ajuda? A ajuda tá aqui do lado, por que eu vou me renegar uma ajuda? E assim, foi muito bonito. Aí o pai dele chegou, olhou para ele e falou... E um pouco antes do pai dele chegar na sala... Foi 30 segundos antes, ele achou a vesícula e ele bateu a foto e falou assim, pai,
é aqui a vesícula. Aí o pai dele sentou com aquele grau de experiência, passou assim aqui do lado e virou para ele e falou assim, sabe o que que é, filho? É que a vesícula dela não está não é comum, a vesícula tá mais aqui, a minha tá entre as costelas, virando aqui, apontada para os ossos da costela. Ele falou, observa aqui, a dela está em posicionamento diferente. E aí eu achei bacana, porque ele falou assim, hoje eu aprendi mais uma lição. Não importa o grau de estudo que você tenha, peça, seja humilde em pedir ajuda, mas saiba para quem você está pedindo, porque tem gente que vai virar e falar assim, ô fulano, tô passando algumas coisas aí no meu casamento, me ajuda? Mas quando você vai olhar pro fulano que ele pediu ajuda, por mais que tenha um coração muito bondoso, tá pior a casa do outro. E aí eu falo, como que você vai pedir ajuda para um outro que tá pior do que você? Inteligência emocional, habilidade interpessoal. Então, procure, compartilhe esse vídeo, ajude quem precisa.